e aonde você restaura o seu coração? Com o que você se alimenta? Eu vou dizer uma coisa com muita tristeza no meu coração. A maioria dos católicos do Brasil se alimenta com porcarias da pior espécie. Por isso que ao invés de restaurar, estão tudo esbudegado. Estão uns cacos estragados, esculhambados. Ou é mentira? E isso não é questão de idade, não. Por que estão fazendo essa campanha danada aí dos bingos? Porque agora a maior parte da velharada não tem para onde ir. E se você é velho e vai nisso, continue. Você é idoso, meu filho. Você pode ter 90 anos de idade e é novo. Com olha a cacalhada que 15, 16, 17 anos de idade, arrebentado pela tristeza da droga, pela tristeza da pornografia, pela tristeza do fim da família. Meus irmãos, nós meditamos aqui não faz muito tempo. O IBGE nos apresenta um dado medonho: 47% das famílias brasileiras não são mais famílias consideradas normais. Quando será que vai acabar a gente assistir na televisão, nos jornais, filho matando pai? E isso acontece na classe pobre? Não, gente rica. É filho de ministro que pula do prédio. É ator famoso que faz propaganda de comida saudável, que é pego lá com um monte de droga. É gente séria. Por que você vê hoje essa onda de tristeza que vai invadindo as pessoas? E aí quando se fala de alegria, a alegria que se fala é o quê? A alegria que vem de fora para dentro, a alegria da droga, a alegria de ganhar uma roupa nova, a alegria de comprar um carro novo, a alegria de mudar de posição, a alegria de status social, a alegria que vem da bebida, a alegria que vem da dança, a alegria de um sexo feito de qualquer jeito, tudo que não tem nada a ver com alegria, que vem de fora para dentro. Ou se não, pior ainda, a alegria que vem da desgraça dos outros. Porque eles vão se tornando especialistas em filmar desgraça, mas de gente que você não conhece, porque aí você dá risada. Você vê a pessoa cai, você morre de tanto rir. A noiva cai, o padre, na hora que vai celebrar a missa, desmaia lá no altar. Você dá risada. Pessoa sendo maltratada, humilhada, ganhando. A pessoa está desempregada, eles oferecem R$100, R$200 para a pessoa ir lá assinar um papel lá, para aparecer, para se fazer de bobo na televisão. Ah, isso não tem nada demais. Não tem nada demais. Esse é um segredo sério, pelo qual as pessoas estão cada vez mais doentes. Por quê? Porque a Bíblia afirma com todas as letras, essa tristeza que invade o nosso coração, ela vai nos matando. Está lá em Eclesiástico. A tristeza já matou muita gente e dela não tem utilidade nenhuma. Se você quer encontrar a força de Deus está na alegria do Senhor. Neemias 8, a alegria do Senhor será a nossa força. Quando nós nos deixamos abater por esse espírito de tristeza, nós somos amarrados por um espírito de derrota. E a OMS afirma, a distimia leva a pessoa à perda da sua capacidade imunológica. Hoje, grandes hospitais, especialmente que trabalham com crianças que precisam passar por quimioterapia séria, grandes hospitais hoje estão investindo uma fortuna em brincadeiras para fazer as pessoas rirem. Esse devia ser o ministério número 1 dos católicos. E especialmente, essa deveria ser a marca registrada da renovação carismática católica. Mas não é. Não é. E não é porque... Olha, isso que eu vou falar é com dor no coração, mas é verdade. A maioria de nós católicos, a começar de nós padres, acreditamos seriamente
na ressurreição de Jesus. Mas não tivemos ainda um encontro pessoal com o ressuscitado. E diga a você, a cada um de vocês, essa é a maior causa da sua infelicidade. Essa é a maior causa da sua tristeza. Essa é a maior causa dos seus vícios. Porque enquanto nós não nos encontramos com o ressuscitado, nós não enxergamos além. Por que não devemos fazer a pergunta do porquê? Porque o porquê olha para trás. Ao perguntar para quê e pedir que Deus ilumine essa situação, o ressuscitado me mostra além. Faz com que eu enxergue aquilo que está do outro lado. No dia da Páscoa, na segunda-feira depois da Páscoa, a professora mandou os alunos fazerem um desenhinho sobre a Páscoa. Distribuiu uma folha papel sulfite para cada um, uma folha branca. Então cada aluno tinha que fazer um desenho e escrever uma frase. Aí deu lá meia hora para a criançada e depois começou a passar de carteira em carteira. Olha que bonitinho, você desenhou um coelho, olha o coelho que ela desenhou, que lindo coelhinho. E embaixo escrito, a Páscoa traz para nós a vida igual a dos coelhinhos. Olha que bonito. O outro desenhou um ovo bonitão assim, enorme. A Páscoa nos representa a vida escondida no ovo. Outro desenhou um ovo de chocolate. Na Páscoa nós nos encontramos com a força e a delícia, igual o ovo de chocolate. Outro desenhou uma vela bonita. Na Páscoa nos encontramos com a luz de Deus. Cada um foi desenhando. Até que a professora chegou num aluno e ele tinha desenhado uma cruz enorme que tomava conta da folha inteirinha. Abriu aquela caixa de lápis de cor que veio do Paraguai, que tem 58 cores, e foi pintando de todas as cores. Era a cruz mais colorida, que ocupava a folha inteirinha. O professor falou, que coisa linda essa cruz tão colorida, mas você não escreveu nada. Ele falou, eu escrevi atrás. Aí virou a folha e estava escrito embaixo assim, Páscoa, quem ri por último, ri melhor. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Você estará naqueles e naquelas, no grupo daqueles e daquelas que irão rir por último. Esse último com U bem grandão. Vou dizer uma coisa com tristeza. Se não tiver nesse grupo, não vai se encontrar com ela. Fiz um capítulo especial sobre ela no livro. Maria, a mulher do coração curado. A mãe da alegria. Maria está de pé aos pés da cruz para nos ensinar a permanecermos de pé diante dos sofrimentos. Ela nos levanta. Por quê? Porque Maria gestou no seu coração a vida inteira a verdadeira alegria. E é ela que nos ensina a cantar. Minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito pula de alegria em Deus, meu Salvador. Pior, não vai se encontrar com ela porque quem não gostar da alegria, quem não gostar de dançar, Santo Agostinho falava isso. Aprendam a dançar, senão vocês não terão o que fazer no céu. Quem não gostar de dançar, de pular de alegria, não pode ir para o céu. Infelizmente, muitos católicos vão ter que passar uns 600 anos no purgatório, fazendo um cursinho de adaptação. Porque não existe cirurgia plástica para coração triste. Não há botox que estica um coração enrugado pelo pecado. Não tem silicone que modela um coração murcho
murcho pelo desamor. Ou você experimenta a alegria de Deus, e se experimenta a alegria de Deus como? Sendo alienado? Não. Aliás, até sendo, no verdadeiro sentido da palavra alienado, é muito bom. Que alienado é quem não se pertence. Se eu souber que eu não me pertenço, porque eu já estou alienado em Deus, do mesmo jeito que Ele hipotecou o Espírito Santo por mim, nós estamos feitos. Ah, padre, mas como é que nós vamos ser alegres e felizes com tanto problema? A alegria não é por causa dos problemas, a alegria vem quando eu supero os problemas. Para ir para o céu é preciso vencer os problemas. E mais do que isso, transformar os problemas em impulso para novas vitórias. E aí que brota a alegria. Enquanto não experienciarmos essa alegria, a alegria da vitória, como é que o marido e a mulher sabem que se amam? Na medida que superam juntos os problemas. São Paulo foi espetacular. São Paulo é meu autor predileto sobre alegria. Porque Paulo tinha tudo para ser um cara frustrado. Paulo tinha um temperamento pior do que o meu. É difícil, hein? Achar um pior do que eu. Até hoje só achei São Paulo. Paulo não conseguiu conviver com ninguém, por isso que ele não casou. Ele brigou com todos, inclusive com Pedro. E além disso, ele era birrento. Ele brigou com Pedro, foi para Tarso, ficou 10 anos sem dar notícia. Trabalhando lá de tendeiro, fazendo tenda. Gente, um homem daquela cultura. O Paulo sabia grego fluentemente. Em Atos 17 ele pregou em grego. Conhecia filosofia grega. Paulo falava latim. Em Roma ele prega em latim. Ele conhecia direito romano a fundo. Paulo escrevia tranquilamente em hebraico. Ele era fariseu, doutor, especialista na lei. Um homem de um conhecimento desse. Um homem que falava os 3 idiomas mais importantes do mundo. Um homem que conhecia a religião a fundo, a filosofia a fundo e o direito a fundo. Mas era um homem que não conseguia se relacionar com ninguém. 10 anos depois da briga dele com Pedro, Gálatas 2, ele brigou 1 e 2. Quando precisou, e o próprio Pedro, depois do episódio de Cornélio, começa a perceber a necessidade de expandir a igreja, precisa mandar missionários para Antioquia. E é muito importante essa ida de missionário para Antioquia. É lá que a primeira vez surgiu o nome de cristãos. E o escolhido para ir para lá foi um homem muito rico, que doou todos os seus bens para a igreja, chamado Barnabé. Esse homem se converteu, e com certeza ficou aí 6, 7, 8 anos vivendo na igreja. Foi escolhido. Quando ele foi escolhido, sabendo da dificuldade que seria a missão em Antioquia, ele se lembra de quem? Vai buscar Paulo e leva Paulo. Traz Paulo de volta para a igreja. 2 capítulos depois, Paulo já passou na frente do Barnabé, já brigou com ele, já separou dele. O homem mal agradecido. Estupim curto. Paulo tinha uma dor de cabeça, daquelas que pegavam na sola do pé e iam subindo. Talvez até seja essa encefalia que ele tinha, o seu espinho na carne. Uma saúde frágil. Paulo brigou com Silas, brigou com Barnabé, brigou com Lucas. Você está lendo Atos dos Apóstolos, está escrito, nós, passa um pouco, eles, é quando brigaram. Aí o Lucas fica de longe escrevendo, né? Paulo era um homem importantíssimo, falava esses 3 idiomas, era um homem que tinha um nível elevadíssimo de cultura e um posto importantíssimo na sua religião, tanto que quando foi para prender os novos cristãos, lá os cristãos, os rebeldes, quem foi escolhido para essa missão? Paulo. Aí esse cara cai do cavalo.
e, humanamente falando, nunca mais se levantou. Paulo, depois que se converteu a Jesus Cristo, só teve prejuízo. Leia o que ele escreveu sobre isso na 2 Coríntios. 5 vezes ele levou 39 chibatadas. 39, cada vez é 3, faz a conta. Prisão, fome, perigo de dia, de noite, ele vai contando tudo que passou. Vai para a cadeia, apanha feito um condenado, Atos 16, está lá pelado, cheio de feridas no corpo, meia-noite jogado naquele porão. E o que ele faz? Ele não era sério da cabeça. Ele começa a louvar a Deus. Mas aquele louvor de Paulo foi tão forte que derrubou a cadeia. As grades caíram. Gente, esse homem da cadeia escreveu as cartas mais lindas do Novo Testamento, Efésios, Colossenses e principalmente Filipenses. Aonde que esse homem foi achar alegria? Como é que alguém preso numa cadeia, ferido, machucado, ainda pensa em escrever carta para os outros, aonde ele nos 104 versículos de Filipenses, 16 vezes fala da palavra alegria. Inclusive dando uma ordem no capítulo 4, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repita, alegrai-vos. Ou esse homem era louco, ou era um doente mental, ou esse homem descobriu o segredo. E eu digo a você, ele descobriu o segredo que eu e você precisamos urgentemente descobrir, senão nossa vida não muda. Jesus falou com toda clareza. Em João 16, Jesus disse: eu vou tirar a tristeza de vocês, vou transformá-la em alegria, e ninguém será capaz de tirar essa alegria. São João nos escreveu a primeira carta e diz explicitamente: isso eu vos escrevo para que tenhais em vós uma alegria plena. São João reproduz aquela palavra forte de Jesus no capítulo 15, versículo 11 do Evangelho de São João. Digo-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja o quê? Completa, seja plena. Nós não temos outra alternativa. A única alternativa que eu tenho e você tem. Você tem pecado grave? Você tem doença grave? Você está passando por um problema difícil? Só tem uma saída. Ou essa doença, esse pecado, essa dificuldade que você está vivendo leva você para o inferno ou leva para o céu. Escolha. Pois para levar para o céu é preciso hoje tomar uma decisão. E a decisão é muito simples, que nós acabamos de ouvir no versículo 6 e 12 do Salmo de meditação de hoje. Ou eu coloco o meu pranto em Deus, ou eu despejo a minha tristeza em Deus e descubro a verdadeira alegria, ou eu vou cada dia caminhar mais para o inferno. Você está com uma doença grave? Só tem uma saída. Ou você descubra um motivo para se alegrar, para dar risada, ou você cada dia vai piorar, porque, eu cito pesquisa da Organização Mundial de Saúde, a distimia tira ainda mais a sua capacidade imunológica, ela faz com que os remédios não façam efeito na sua vida. Eu cito aí no meu livro Viver com HIV, o testemunho da Maria, quando ela começou a abençoar os medicamentos que ela tomava. E o que Deus foi fazendo e continua fazendo em sua vida. A alegria, meus irmãos, para nós cristãos é a única possibilidade. Não é uma opção. Ou eu sou cristão e por isso eu descubro a alegria, ou eu perco a minha fé cristã. É fácil achar essa alegria? Não.
E digo a vocês todos e ao Brasil e ao mundo que está me ouvindo, essa tem sido a minha grande luta interior e exterior. De descobrir um motivo que está escondido. Porque escondido, o demônio é o pai da tapiação, ele que vai escondendo. Ele, como não pode produzir nada, ele exagera. Ele faz com que a gente se torne pessimista. Você olha para o tempo hoje, oh meu Deus, olha o dia medonho, olha o dia feio, clima das patas. Nós humanos somos os únicos que achamos um dia feio. Vê se os animais acham feio. Vai lá em Betânia, se estiver chovendo, você vê os gansos lá, os marrecos na lagoa. Eles pulam na água, eles dão cambalhota, eles jogam água no outro. Os cavalos correm no pasto, as árvores as balançam de felicidade, as flores dão risada, a natureza vibra com a chuva. E hoje nós perdemos, gente, a beleza de sentir o cheiro da chuva. Tem coisa mais gostosa que sentir o cheiro da chuva. Quer ver um terreiro assim, esse terreirão antigo de café, que a poeira é fininha, a hora que começa a cair a chuva, começa a levantar aquele cheiro de poeira, que coisa maravilhosa. Mas acontece que nós fomos preparados pelo preconceito para achar esse dia feio. Na previsão do tempo já falo. A previsão do tempo para amanhã há uma possibilidade de 10% de chover no final do dia. Ué, então tem 90% de chance de dar sol o dia inteiro. E por que só fala os 10% ruim? Que é ruim, quer dizer, do nosso ponto de vista. Nós estamos sendo condicionados para a tristeza. Nós estamos encontrando motivos para justificar a nossa tristeza. E com isso estamos vivendo uma vida de mediocridade. Num coração triste, Deus não pode fazer morada. É interessante que o Eclesiástico vai falar que a tristeza já matou muita gente. Ou eu faço uma opção pela alegria. E o que significa fazer uma opção pela alegria? Volta o filme do dia de hoje. Ou se não, leia o livro, lá você vai encontrar também. Estou vivendo um momento difícil. Pronto, pega ele na minha mão. Eu não vou mascarar meu problema. Estou com um problema com meu filho, com a minha filha, meu marido, meu pai, minha mãe. Estou desempregado, perdi meu filho, perdi. Estou com a minha mãe morta, meu pai morto. Eu vou sair dando risada? O que eu vou fazer? O dia que o papai morreu, eu recebi um telefonema do padre Sérgio, um grande amigo. Um padre de 80 anos de idade, um homem de Deus. E ele então, quando pegou no telefone, virou e falou para mim assim: meu querido Léo, quero falar 2 palavras. E as 2 com P. Primeiro, o meu pesar. Eu sei que tanto você gostava do seu pai, estou sofrendo com você. Segundo, eu queria dizer parabéns. Parabéns pelo pai que você teve. Que homem de Deus foi que nos imperou. Que alegria ter vivido com esse homem, ter saboreado aquele sorriso. Parabéns. Leve os meus parabéns à sua mãe. Entende o que eu estou falando da alegria? Eu senti essa alegria, gente, na missa de corpo presente de papai. Aquela igreja matriz de Itajubá lotada. Canção Nova estava em peso lá. Os músicos, os cantores, mais Eugênio, Padre Jonas presidindo. Papai teve 12 filhos. Tinha 12 padres celebrando a missa no altar. Um para cada um. É claro, a gente está chorando. O coração está chorando. Mas ao mesmo tempo, brota do coração da gente uma alegria. Uma alegria tão grande que ninguém tira. Eu estava lá nos Estados Unidos. De repente eu acordei 6 horas da manhã. Eu acordei, mas numa alegria tão grande. Eu tinha tido um sonho muito lindo com o papai. Mas lindo. Um sonho maravilhoso. E quando eu acordei,
feliz da vida, sonhando com o papai. Eu olhei no relógio, falei, meu Deus, hoje é 17 de abril, aniversário do papai. Como eu não podia ir lá onde ele estava no céu, ele foi me achar lá nos Estados Unidos. E eu pude celebrar a Eucaristia junto com os nossos irmãos brasileiros e norte-americanos, louvando a Deus a vida do papai. É uma alegria que ninguém vai entender isso. Agora, quando você chega num velório, observa os velórios de certos católicos, não dá raiva de enfiar a mão na cara da pessoa. E aqueles católicos que chegam em velório e que são especialistas em morte, Deus o livre. E chega do lado, bate a mão no ombro e fala, não sei o que você está sentindo. Passei por isso também. Meu problema foi pior ainda. E as expectativas que se criam. A família está toda lá em volta, já está todo mundo sereno, rezando o terço. De repente um fala, o pessoal de São Paulo já chegou? Não, mas estou chegando aí. Tem um desses, tem celular, ligou, já estão até para os Alegres. Já que estão aí. Nossa, como é que não vai ser a hora que ele chegar, né? Aí aquele povo que está lá fora, comendo coxinha, bebendo café, fumando, né? Quando chega os parentes de São Paulo, eles entram tudo de novo. Assim. E aí a viúva que está ali na beira do caixão, quando ela vê... Meu Deus do céu! Ontem estava vivo, não me diga, não me diga, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecador, agora na hora da nossa morte. Amém. 15 minutos depois, chegam mais dois parentes. Eles vão treinando, vão chorando aos pouquinhos, cada um que chega. Leva eu, Senhor. Ô meu irmão, ô minha irmã, você vai morrer. Talvez hoje. Todas as pessoas que você ama, você vai perder. Todas. E só tem um ser nesse mundo que matou a morte. Chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não levar as pessoas que você ama até Ele, você vai viver na morte, no túmulo. A pior morte não é aquela que começa quando a vida acaba. A pior morte é quando nós já vivemos num túmulo. E a grande maioria das pessoas hoje, infelizmente, dos católicos, vive num túmulo. Inclusive o cheiro é de defunto. Porque são pessoas egoístas, trancadas, fechadas, frias, insensíveis, não vibram com a vida. E a eterna vítima, eu sofro, eu morre de uma vez, filha da mãe. Desocupa a moita, você já venceu o prazo. Acorda para a vida. O único que passou pela morte e venceu foi Jesus. E venceu para dizer para você e para mim: a morte não será o nosso fim. Para os que creem em vós, a vida não é tirada, é transformada. Viva, saboreie essa vida, vibre com essa vida. Transforme esse problema no começo de uma vida nova. Transforme essa situação de morte numa situação de ressurreição. Mas como isso é possível, Padre? É possível quando eu tiver a certeza de um amor. O último capítulo desse livro, Os Segredos para a Cura Interior,
eu dediquei a Adoniran Barbosa, o poeta do Bexiga, porque eu queria que tivéssemos muitos compositores católicos que tivessem a coragem de fazer, porque às vezes eu fico questionando a experiência de Deus de certas pessoas. Fala tanto que é de Deus, que já viu Jesus, já engoliu o Espírito Santo com pena e tudo, já escuta as verdades do Pai Eterno, vê Nossa Senhora andando de bicicleta o tempo todo, vai lá pra cá. Mas o que eles escrevem, as músicas que eles fazem, é para deixar a gente pior ainda. São as melodias lá que, Nossa Senhora da socorro, coisa medonha. O Adoniran Barbosa, ele era capaz de transformar a pior desgraça num samba. Primeiro, a voz dele era mais feia que a minha. Acho que até mais desafinado. Ele não tocava instrumento nenhum, ele só sabia bater uma caixinha de fósforo. No entanto, como é que esse homem transformava desgraça em graça? Em samba. Ele foi chamado para ir lá na casa do Ernesto, lá no Brás. Ele morava no Jaçanã. Imagina, 40 anos atrás, sair do Jaçanã para o Brás. É uma viagem. E chega lá, o Ernesto não estava lá. Olha, se não era assunto você falar um mês. Deus o livre, convida a gente, depois fica, mas por que eu estou nervoso? Eu tenho que estar nervoso mesmo. Eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava lá, vinha aqui, e o Ernesto me convidou na diabo. Ele não estava lá. O Adoniran fez um samba do Ernesto. Quando choveu uma chuva medonha, já naquela época São Paulo chovia, qualquer chuvinha já enchia, que esse corguinho tudo tem lá. O Cibide perdeu tudo. E ele fez o samba. E ensinou a cantar, a saborear as coisas pequenas. Quando ele perdeu a casa dele. Ele e o amigo agora estão morando na rua. Transformou na saudosa Maloca. Maloca querida, ali onde nós passamos os dias mais felizes da nossa vida. Ele é capaz de transformar em samba a perda da mulher que ele amava, com a qual ia se casar daí 20 dias, Iracema, que foi atravessar São João, veio um carro, pinchou ela no chão. E ainda fala para ela, o chofer não teve culpa, Iracema. E eu não sobrou nada. Eu só tenho de você uma meia e o seu sapato, perdi o seu respaldo. Por que ele transforma em música? Eu fui pesquisar, eu fui estudar um pouco da obra do Adoniran e descobri o segredo, que eu falo no livro. O segredo era o amor divino que ele tinha através da sua mãe. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Quem tem um amor esperando, transforma tudo. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor. Há um pai que não dorme enquanto você não chega. Enquanto você está triste, esse pai não dorme. Esse pai que ama você com amor de mãe, com amor materno. Enquanto você não volta, esse pai fica só preparando a festa. Mandou fazer, cevar o bezerro gordo. Mandou fazer roupa. Mandou fazer sandália. Mandou fazer um anel. Para fazer festa. Maria. Por que Maria é a mãe da alegria? A Bíblia nos fala de 7 situações que Maria viveu de tristeza e de dor. Poucas pessoas no mundo sofreram mais do que Maria. E no entanto, Maria é o maior de todos os testemunhos de alegria para nós.
alegria de servir, alegria de estar gastando a sua vida para os outros, alegria de sair de si mesmo. Enquanto você não sair do seu mundinho, você não vai transformar a tristeza em alegria. Meu irmão, minha irmã, seja lá o que você estiver vivendo, mesmo que seja um pecado, eu digo a você, do pior pecado, Deus pode tirar como já tirou e continuará tirando a maior de todas as graças. Mas leve a sua tristeza para Jesus. Chora, a sua dor faz você chorar, chora. Quantas vezes eu choro? Por causa dos meus pecados e daquilo que meus pecados já provocaram de tristeza na vida de tanta gente. Chora, mas chore diante de Jesus. Chore diante de Deus, despeja a sua alma. Tristeza chorada na presença do Senhor é a alegria que Ele preenche, porque quando eu lhe dou a minha miséria, Ele me dá o seu coração. Minha miséria e o coração, miséria e coração, miséria e coração, misericórdia. Misericórdia é sinônimo da verdadeira alegria. Enquanto cada um de nós não aprendemos a mergulhar, meu Deus, essa hora que eu estou vivendo de dor, de tristeza, de sofrimento, de decepção consigo mesmo, o que adianta eu ficar remoendo o meu passado? O que adianta eu querer jogar na cara das pessoas, você foi culpado, eu estou assim hoje por sua culpa, resolve? Não, e além de não resolver, piora o problema, porque tira a minha imunidade física, psíquica, afetiva e espiritual. É hora de uma reviravolta, e essa reviravolta só é possível para quem tem um encontro pessoal com Jesus ressuscitado. Só Jesus ressuscitado nos faz enxergar além. Para que eu estou vivendo essa dor? Quando eu falo para quê, eu deveria mudar até essa pergunta. Eu deveria perguntar assim: esse problema que eu estou vivendo, essa doença, esse pecado, esse vício, que bem Deus pode tirar de mim? Que bem eu posso aprender? O que eu posso aprender? Que fruto positivo eu posso tirar dessa tragédia, dessa desgraça? Se você não aprender dessa vez, sinto muito, vai acontecer de novo, e a próxima vez será pior. Porque nós só temos uma vida, ninguém tem duas vidas, uma para errar, outra para vir consertar. A sua vida é única. E se Jesus foi capaz de chegar ao extremo do amor, de morrer, para revelar a você que há um Deus esperando por você agora, nesse momento. Um Deus que é capaz de transformar a pior das suas desgraças, quando nós vemos um testemunho de cura, um testemunho de restauração. Por que o nosso coração se invade, se enche de felicidade? Porque eu começo a experimentar antecipadamente esse gosto de céu, esse gosto de ressurreição. E eu queria que hoje você experimentasse. Eu queria que hoje você prestasse atenção em cada palavra das orações e das leituras, que nós já meditamos a primeira, a segunda e o salmo de meditação, para a gente centralizar o coração na hora da Santa Missa e no Evangelho. Mas você vai descobrir uma coisa tão linda hoje. Hoje, Jesus quer ter um encontro pessoal com você. Você. Vai dizendo, você. Vai mostrando, você. Você. Não é com vocês. Deus nunca olha para a multidão. É com cada um. E para que Jesus quer ter esse encontro pessoal com cada um? Para mudar essa situação que você está vivendo, de derrota, de sofrimento, de dor. Por isso eu queria lançar um desafio no final dessa meditação, e que falo várias vezes no livro como Segredos de Cura Interior. Enquanto você não aprender a louvar a Deus, aquilo que você está vivendo, você não acha o caminho. Então agora retome aquela cena de hoje, no início da tarde. Retome agora aquela cena triste, aquela desgraça que você lembrou, ou essa doença, essa dor que você está passando agora. Que
toma conta do seu corpo inteiro. Retome agora essa dor, essa desgraça. Pense na desgraça que você viveu hoje, na desgraça da perda dessa pessoa, quando falaram mal de você, quando mentiram de você, quando caluniaram você, quando roubaram você, quando aqueles assaltantes estavam lá com a arma, quando você praticou aborto, quando você perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a esposa, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho. Pense na pior dificuldade. Quando você descobriu que tem câncer, que tem tuberculose, que tem essa infecção no pulmão, que tem esse vírus no sangue, no músculo, nas veias. Pense agora, concretamente, seja o que for. E se você não conseguir fazer sozinho, tenta repetir comigo. Senhor Jesus Cristo, de todo o meu coração, eu quero agora louvar, bendizer, glorificar e agradecer a Deus por essa situação. Diga qual? No silêncio. Senhor Jesus, eu não consigo agradecer com o coração alegre. Se eu falasse para o Senhor que eu estou feliz por estar doente, que eu estou morrendo de alegria porque perdi essa pessoa, esse emprego, eu estaria mentindo. Por isso eu peço o Espírito Santo. Eu não consigo louvar o Pai. Eu não consigo louvar Jesus. Espírito Santo, junta-se ao meu espírito e louve o Pai. Louve Jesus através da minha miséria. Louve o Pai. Louve a Jesus através da minha doença. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, pela minha doença. Pela minha derrota. Eu não entendo isso que eu estou falando agora. Eu estou só repetindo. Eu não estou entendendo. Eu não estou sentindo isso. Mas eu quero sentir. Eu quero louvar. Eu quero bendizer. Espírito Santo, una-se ao meu espírito. Ensina-me a louvar. Quando eu começo a louvar, meu irmão, minha irmã, eu começo a enxergar a minha realidade com os olhos de Deus. E esse é um dos grandes segredos de cura interior. Enxergar a minha realidade, as pessoas, os acontecimentos, a vida, com os olhos de Deus. Por isso que eu te louvo. Se você não consegue louvar, deixe que o Espírito Santo vai louvando no seu coração. Só vai deixando fluir no seu coração. Se você nunca louvou assim em línguas, não tem problema. Só repita a palavra aleluia, 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 aleluia. E se você sabe orar em línguas, louve o Senhor. Por essa doença, louve o Senhor. Porque você está nessa cama agora, louve o Senhor. Porque você está com essa dor profunda na coluna, louve o Senhor. Louve o Senhor agora por essa dor que você tem no ouvido, nos olhos. Louve o Senhor por essa situação de tristeza que você está vivendo. Louve. Eu te louvo, Senhor. Solte a voz, eu queria ouvir o seu louvor.